Bom dia, pessoal. Olha o que a Bíblia fala aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 21. A Bíblia fala assim, João falando que foi mostrado para ele, o que ele viu. João falou assim, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe, ou seja, não é aqui mais. Esse lugar que ele está falando não é aqui mais, dizer que o primeiro céu e a primeira terra passou e o mar já não existe mais, então quer dizer, não é aqui. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo. Então ele viu uma nova cidade, uma cidade santa, algo separado, algo diferente, algo que ele nunca tinha visto, que ninguém nunca viu. Ninguém nunca viu. Então ouvi grande voz vinda do trono, e eu fico pensando, é algo que ninguém nunca viu. Vou interromper um pouquinho aqui. É algo que ninguém nunca viu. Se aqui já é algo extraordinário, para todo lado que a gente olha, a gente só vê beleza. Imagina isso aqui, que ninguém nunca viu, ninguém nem sabe, ninguém nem faz ideia do que Deus criou. Aí fala assim, então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, olha só como é que é forte, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Olha como que isso é forte. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Olha como que isso é forte. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Ele mandou João registrar o que ele viu, João ilustrou o que ele viu aqui e escreveu o que ele viu para passar para as futuras gerações, que chegou até a gente hoje, chegou até nós aqui, chegou até eu, está chegando até você aí. Ele disse, e disse ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então já está tudo pronto. Já está tudo preparado, só aguardando o momento certo. Ele disse, ao vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Aí ele falou, quanto porém, olha bem, aos covardes. Os covardes são os que abandonam a caminhada. Os covardes são aqueles que por algum motivo se escandaliza por qualquer coisa. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aqueles que não creem, aos abomináveis. Abomináveis é aquelas pessoas que elas andam envolvidas com tudo que o mundo, que Deus abomina. Homossexualismo, bebida, droga, estupro, tráfico, ou seja, Deus abomina essas coisas, isso é o pecado. Ou seja, aquelas pessoas que vivem mergulhadas no pecado. Deus não está condenando o ser humano, está condenando o pecado. Quanto aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros. Feiticeiros quer dizer toda aquela pessoa que se envolve com o mundo espiritual, mas não de acordo com a vontade de Deus. Mas ela se envolve com o mundo espiritual. E ele continua falando e fala, aos idólatras, os idólatras se incluem nessa idolatria, a idolatria se inclui nessa feitiçaria, porque envolve com o mundo espiritual, mas não de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a própria vontade, com o ensino de demônios, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe, olha bem, será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, olha o que a pessoa vai ter que enfrentar. Então, quer dizer que a primeira morte vai ser aqui. Então,
A Bíblia fala que o primeiro céu e a primeira terra passaram. Então, todos que estiverem apegados com esse mundo aqui, isso é muito sério, isso é muito forte, pessoal. Todas as pessoas, porque as pessoas têm a tendência de se apegar a esse mundo com toda a força que elas têm. Elas se apegam, se agarram nessa vida como se não existisse mais nada, como se existisse só essa vida. Elas falam, morreu, acabou. Não, não acabou. De acordo com a Bíblia que está escrito aqui, essa é a primeira morte. A segunda morte é que vai ser a morte de verdade, que é a morte que está falando aqui. A segunda morte os mentiram, a parte que eles cabem será no lago, que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, essa primeira morte aqui não é nada. O problema é enfrentar a segunda morte, porque a segunda morte vai ser a condenação total. Mas ele mostrou antes a herança para aqueles que vão se manter firmes, como Jesus falou, aquele que perseverar até o fim será salvo. E não vai ser fácil. Por que não vai ser fácil? Porque Deus, ele não vai pedir nada fácil para mim. Ele não vai pedir nada fácil para você. A primeira coisa que Deus vai pedir de nós, que é a mais difícil, é a vida. A primeira coisa que Deus vai pedir de mim e que vai pedir de você, pedir de nós, pedir para quem quiser, esse aqui, herdar isso aqui, vai ser a renúncia desse mundo. Vai ser renunciar a esse mundo, porque esse mundo vai passar junto com quem ficar com ele. Mas o ser humano tem muita dificuldade para compreender isso, para entender isso. Ou compreende, entende, mas não quer, não aceita, porque está tão apegado nessa vida, mas essa vida vai passar. E se nós estamos vivendo aqui, de acordo com essa leitura que nós estamos lendo aqui, essa vida que a gente está vivendo aqui é tipo um teste que a pessoa está sendo testada por Deus para ver se vai herdar a coroa da vida. Ela tá passando por uma experiência. Esse mundo aqui, podemos dizer assim, podemos avaliar assim, essa vida que a gente vive aqui hoje é uma experiência que Deus está fazendo para saber quem que vai selecionar, quem não vai. Porque ele mostrou qual vai ser a recompensa e mostrou também qual vai ser as pessoas que ficarão de fora. Mas vai depender da entrega da pessoa. Vai depender da pessoa se ela aceita essa palavra ou não aceita. Porque ele não está impondo, ele não vai impor nada. Ele não vai impor para mim, ele não vai impor para você, não vai obrigar nada. Essa decisão tem que ser tomada de livre, espontânea vontade por cada um. Quando ela escuta isso aqui, avalia, pesa os benefícios, os prejuízos, pesa os prós e os contras e decide então a vida dela. Então, o que eu posso fazer é falar. O que Deus faz é falar. Deus te dá uma palavra. Cabe você aceitar ela ou não. Então, o mundo é feito de palavras. Então, cabe a gente aceitar essa palavra aqui ou não. Então, quer dizer, está sendo posto para todo mundo ver, a oportunidade está sendo dada, a porta está aberta, por enquanto. Porque daqui a pouco a porta fecha. Porque daqui a pouco ou a pessoa morre ou Jesus volta. Se ela morreu, Jesus já voltou para ela, ou não. Então, a decisão é nossa. Entendeu, pessoal? Medita aí, capítulo 21 do livro de Apocalipse. Fala sobre isso aqui que eu estou falando com vocês. Medita aí, falou? Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.